Presença de Deus, exame de consciência, oração. Resta-nos completar essas vistas muito gerais, lançando um olhar sobre os pormenores de nossa existência. A vida de oração vai de par com o sentido prudente do uso das mais humildes realidades. Assim, nossa espiritualidade, tão larga por outra parte, tão preocupada de grandes princípios, sabe inclinar-se sobre os pormenores de nossa vida, porque o amor que a anima quer afastar todos os obstáculos, os pequenos como os grandes, que se opõem ao seu exercício. Santa Teresa o afirma categoricamente quando enumera as escusas que apresentam certas religiosas por pequenas questões de precedência. Mas, direis, isso são pequenas coisas, movimentos da natureza, e não vale a pena fazer caso delas. Por favor, não as trateis levianamente. Isto é um mal que sobe como a espuma, e nada é pequeno quando o perigo é tão grande. Nada é pequeno quando a empresa é tão grande. Eis o pensamento que nos deve guiar nesse domínio das pequenas coisas. E entendemos por essa palavra as humildes realidades de nossa existência. Pequenos deveres, pequenas renúncias, pequenos sofrimentos, pequenas alegrias que se oferecem em número infinito ao longo de nossos dias e parecem, à primeira vista, quantidades desprezíveis. Mas elas se revestem de importância quando encaradas sob o ângulo do progresso espiritual e se tornam, segundo a nossa atitude, obstáculos ao amor de Deus, decepções no exercício desse amor, ou então ocasiões de amor de nossa parte e mesmo reflexos do grande amor de Deus para conosco. A espiritualidade carmelitana esclarece, antes de tudo, àqueles que a seguem sobre a importância dos detalhes, mesmo insignificantes da existência, quando ela nos ensina o quanto o seu menosprezo pode prejudicar a nossa vida espiritual. Nada é pequeno quando o perigo é tão grande. Essa exclamação da Santa Madre é como que o resumo de todos os conselhos de prudência que nos dão os místicos do Carmelo, quando se trata de regular nosso comércio com as criaturas. Basta pouca coisa para que elas se tornem obstáculos ao nosso progresso no amor. Onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração, diz Nosso Senhor. E se isso vale para os tesouros de amor que acumulamos no céu por nossos méritos, essa fórmula se volta contra aquele que se apega imoderadamente às criaturas. Com que facilidade os corações humanos decaem de sua dignidade e se mancham se eles se abaixam a gozar das criaturas. Muito antes de São João da Cruz, já o declarava um dos nossos mais antigos textos. Mas o mérito deste último consiste em ter ele esclarecido e precisado de maneira definitiva essa questão. Sua doutrina é formal. Não se atingirá normalmente a contemplação e a verdadeira união com Deus se conserva um apego refletido e deliberado a uma criatura qualquer. Por mais pequeno que seja esse apego, ele basta para reter a alma em seu impulso, para manchá-la aos olhos da infinita pureza a que ela deseja unir-se. O santo pergunta: será porventura necessário que a alma mortifique suas tendências, mesmo as mais pequenas? Retornamos aqui à objeção daqueles que dizem pouco importar ao nosso progresso espiritual a fidelidade às pequenas coisas de nossa vida. Ele responde categoricamente: quantas tendências voluntárias, quer se trate das mais graves que levam ao pecado mortal, ou das menos graves que conduzem ao pecado venial, ou finalmente daquelas ainda menores que são as imperfeições, por mais pequenas que sejam, é preciso fazê-las desaparecer completamente, sem o que a alma é incapaz de chegar à união perfeita com Deus. Os motivos são os seguintes:
Se a alma se apega a alguma imperfeição que Deus não quer, ela não chegou ainda a ter uma só vontade com a de Deus. O Santo Doutor cita 3 pequenas coisas que podem ser obstáculos ao amor quando a alma não tem a força de romper com elas. Quanto às nossas tendências voluntárias, basta, repito, que as haja para coisas mínimas para impedir a união divina. Essas imperfeições habituais são, por exemplo, o costume de falar muito, um pequeno apego a um objeto qualquer de que a alma não se quer desfazer, ou a uma pessoa, uma veste, um livro, uma cela, tal espécie de alimento, pequenas conversações, pequenos caprichos, pequenas curiosidades de saber, de ouvir e outras semelhantes. Assim, uma coisa, mesmo insignificante, basta para deter a alma e torná-la semelhante à mosca toda enviscada de mel, ao pássaro que um tênue fio retém prisioneiro e o impede de voar. Eis o impulso entravado, eis barrada a entrada da doce e acolhedora morada da contemplação. Tal é, muitas vezes, a causa profunda da nossa aridez, da nossa falta de fervor no serviço de Deus. Sentimos bem que Ele nos pede esses sacrifícios, mas fingimos não ver e passamos adiante. Então arrastamo-nos pesadamente por não termos tido a coragem de ser generosos. E depois de ter experimentado uma multidão de outros meios, será preciso um dia ou outro que afastemos esse obstáculo, que rompamos esse fio para irmos adiante. Murmurareis, talvez, como alguns auditores do Cristo. Dura essa palavra, quem a pode ouvir? E, no entanto, todos os nossos místicos tiveram a coragem de professar essa doutrina depois de tê-la metida em prática. Santa Teresa está em diapasão com o doutor místico quando ela escreve: se cada um de nós não se preocupar em contradizer continuamente a própria vontade, tendo isto como uma coisa de suma importância, 1000 coisas nos privarão dessa santa liberdade de espírito que permite à alma voar para o seu Criador, livre de uma carga de terra e de chumbo. É quase a imagem do pássaro que deve voar ligeiro para Deus, empregada por São João da Cruz. E eis ainda uma frase que se diria poder ser dele. Tenhamos também muito cuidado de afastar nosso pensamento das mais pequeninas coisas e reconduzi-lo a Deus, logo que sentirmos o menor apego a elas. Entretanto, Teresa permanece sempre a mesma a usar de suas imagens favoritas. Se enchêssemos o palácio da alma de gente, de bugigangas, onde ficaria o lugar para o soberano com sua corte? Em apoio dessa doutrina, citamos ainda Santa Teresa do Menino Jesus, gemendo sobre essas almas religiosas ou laicas que fazem pouco caso das pequenas coisas. Oh, como há poucas almas religiosas que nada fazem pela metade. Elas se desculpam, não sou obrigada a isto, a aquilo. E afinal de contas não há grande mal em falar aqui, em se contentar ali, etc. Como são raras as almas que fazem tudo o melhor que podem. Ela, porém, vigiava-se de perto a fim de conservar o coração livre. Era fruto da experiência. Acontece nisto como em tudo mais. É preciso que eu encontre em tudo abnegação e sacrifício. Desse modo, sinto que uma carta não produzirá fruto algum enquanto eu não a escrever com certa repugnância e pelo único motivo de obedecer. Quando falo com uma noviça, procuro mortificar-me. Evito dirigir-lhe perguntas que satisfariam minha curiosidade. Esses textos sublinham bastante o perigo a que nos podem expor traiçoeiramente as pequenas coisas. Eles nos dizem também de que maneira larga nos devemos comportar.
nenhuma minúcia exagerada nessa caça aos obstáculos da perfeição contemplativa, mas muita flexibilidade e largueza de vistas. Nossos santos, embora tão cuidadosos de detalhes, não se ocupam em manter cadernos de penitência nem em fazer contas espirituais. Se Santa Teresa do Menino Jesus fez uso do caderninho que lhe dera sua irmã no dia de sua primeira comunhão, a ponto de contar 818 sacrifícios em 3 meses, ela devia depois convir que semelhantes cálculos eram de pouco proveito e que só o espírito de mortificação constante devia ser conservado. É esse espírito que nos ajudará a descobrir em nossa vida os pequenos nadas que se opõem ao amor de Deus e a suprimi-los. Afastado o primeiro perigo, resta um segundo. É provar uma imensa decepção em face dos nadas que fazem a trama de nossa vida, julgando que eles não nos oferecem o meio de testemunhar a Deus o nosso amor. Não pensamos por vezes que esse amor se revelaria antes nas grandes ocasiões que nos fatos insignificantes de nossa vida cotidiana? O choque entre a realidade e o sonho se encontra mesmo na vida mística. Ainda aqui o sonho da adolescência, imenso, palpitante de esperança, ameaça ruir por terra sob os golpes temíveis e implacáveis da realidade. O embarque feliz para uma ilha ideal pode tornar-se uma interminável travessia. Quantos poderiam dizer da existência, como Eva da serpente? Ela me enganou, déchepit-me. Para pintar esse desengano, pensa-se na poética parábola do Evangelho. Os homens são semelhantes a meninos sentados na praça pública e que dizem uns para os outros: tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Mateus 11:16, Lucas 7:32. Houve desacordo entre a realidade e o sonho. A alma aspirava a grandes coisas, mas a existência nada mais lhe ofereceu que um rosário de bagatelas, com seus grãos acinzentados e monótonos, e a alma não adivinhou a grandeza que se oculta sob essa aparente pequenez, exacerbando-lhe o sonho e refugiando-se nele na proporção mesma dos desmentidos da realidade. Assim acontece muitas vezes, infelizmente, com a vida interior. Os grandes desejos de perfeição vêm perder-se nas areias da vida cotidiana, e as almas que não sabem andar na verdade atolam. Mesmo se as pequenas coisas não se tornam nelas obstáculos ao amor de Deus, nem por isso deixam de lhe ser uma perpétua desilusão. Para dissipar esse equívoco, é preciso ainda recorrer ao exemplo dos santos. Estes nos ensinam com sua vida humilde, voluntariamente apagada, a não nos cansarmos do cotidiano. Sem embargo, que ardores nos corações! Santa Teresa d'Ávila, ainda criança, sonha com o martírio e se põe a caminho para o conseguir. Ela conserva durante toda a sua vida, em meio às múltiplas tarefas de cada dia, grandes desejos de perfeição. Tudo que a alma pode fazer para Deus lhe parece pouca coisa, de tal modo imensos são os seus desejos. Castelo Interior, Quintas Moradas, capítulo 2. Essas aspirações se encontram sob uma ou outra forma em Santa Teresa do Menino Jesus. Sinto em mim a vocação de guerreiro, de sacerdote, de apóstolo, de doutor e de mártir. Eu quereria realizar todas as obras mais heróicas. Sinto-me com a coragem de um cruzado. Gostaria de morrer num campo de batalha pela defesa da Igreja. História de uma Alma, capítulo 11.
entusiasmos autênticos, porque não caíram ao contato da realidade monótona de cada dia. Os místicos não conheceram a decepção das pequeninas coisas, porque souberam encará-las em seu realismo e transformá-las em ocasiões de amar. Assim, sua existência consumiu-se alegremente em trabalhos muitas vezes obscuros e fastidiosos, e é-nos salutar refletir no que foi o labor cotidiano desses santos que estamos habituados a considerar em atitudes hieráticas em seus altares e em seus nichos. Santa Teresa d'Ávila é talvez a que conheceu maior grandeza humana no exercício de sua missão de fundadora. E, no entanto, ela se dedicava a trabalhos muito humildes. Em São José de Ávila, escreve uma de suas primeiras filhas, não se recebiam nos primeiros tempos irmãs conversas, e cada irmã tinha sua semana de cuidar da cozinha. Apesar de suas numerosas ocupações, nossa Santa Madre não se eximia dessa tarefa, e era-nos grande alegria vê-la na cozinha, porque ela desempenhava esse trabalho com muita alegria e grande cuidado de nos servir bem a todas. Em Málaga, durante todo o tempo que duraram os trabalhos para a construção do mosteiro, a Santa Madre se encontrava entre os operários desde o raiar do dia até a alta noite. Ela era a primeira a tomar nas mãos o cesto e a vassoura. São João da Cruz, na fundação de Granada, trabalhava de cabeça descoberta em pleno sol, carregando pedras a fim de ajudar os pedreiros. Santa Maria Madalena de Pazzi tomava a si os mais duros trabalhos de seu convento. Ocupada em lavar a roupa em certo dia de inverno, foi tomada pelo êxtase durante o trabalho, de sorte que suas mãos ficaram aprisionadas pelo gelo. Foi preciso quebrá-lo depois para libertar a santa. Lourenço da Ressurreição ocupava-se da cozinha de seu mosteiro. De vez em quando ia à Borgonha comprar vinho para a comunidade, o que lhe era penosíssimo em razão de ser estropiado de uma perna. Foi em seguida colocado na sapataria, onde encontrava suas delícias. Quais são as ocupações que esperam Santa Teresa do Menino Jesus no Carmelo de seus sonhos, onde ela entra adolescente? Varrer os corredores, lavar a roupa, conduzir uma velha irmã enferma ao refeitório. Pequenas coisas, sim, mas ricas, eloquentes, porque nos mostram como almas generosas, de aspirações imensas, souberam passar toda a sua existência em trabalhos aborrecidos e fáceis, e isto sem decepção alguma, porque sabiam aproveitar-se das menores coisas, convencidas de que o amor verdadeiro não se deixa quebrantar por nenhuma contingência. Ousaremos ainda queixar-nos? Deixaremos esfriar nossos desejos ante a pobreza de nossa vida? Ou, ao contrário, procuraremos entrar na posse do segredo que nos preservará de ser decepcionados pela aparente pequenez da existência e nos permitirá obter maravilhosos proveitos dela? Eis o segredo, as pequenas coisas. Sim, as pequenas coisas, como as grandes, podem fornecer ao amor ocasiões quase infinitas de se manifestar. Se a maior prova de amor é dar a própria vida por aquele que se ama, já não sabemos dizer o que é melhor, se imolar-nos de repente num campo de batalha, ou se fazê-lo gota a gota nas renúncias cotidianas da existência. Esta última maneira constitui ainda um verdadeiro holocausto. Diz Santa Teresa, a vida daquele que quer ser do número dos amigos íntimos de Deus é um longo martírio. É o mais frequente. Por isso nossos santos compreenderam, cada um a seu modo, o que Teresa do Menino Jesus exprimia tão bem. As obras brilhantes são-me interditas. Não tenho outro meio para provar o meu amor,
a não ser lançar flores, isto é, não deixar escapar o menor sacrifício, nenhum olhar, nenhuma palavra, aproveitar das menores ações e fazê-las por amor. Assim a alma carmelitana conserva desejos infinitos e aprende ao mesmo tempo a encontrar esse infinito não na grandeza, mas na pequenez das ações. De fato, aí se encontra o infinito. A doutrina de Pascal considera dois infinitos, um de grandeza e outro de pequenez. Como ultrapassamos as pequenas coisas, acreditamos-nos capazes de as possuir. Entretanto, não é preciso menos capacidade para chegar ao nada do que para atingir o tudo. Um depende do outro, um conduz ao outro. Aliás, é de certo modo necessário mais gênio para descobrir o infinito de pequenez, porque ele é menos sensível. Ora, parece-me que Irmã Teresa revelou sua força justamente na multiplicidade dos atos pequenos e microscópicos, se pode exprimir assim. Ela utilizou todo esse infinito da vida corrente que negligenciamos meter em valor. Com ela, entramos no domínio das pequenas coisas, de que ela é rainha. Uma alma pequenina só pode oferecer ao bom Deus coisas bem pequenas. É assim que ela caracteriza sua própria alma, depois de ter descrito algumas de suas mortificações. Suportar durante a oração uma irmã que não cessa de brincar com o terço, deixar-se aspergir durante a lavagem de roupa, etc. Aplicava-me, diz ela, sobretudo aos pequenos atos de virtude, bem ocultos. Gostava de dobrar os mantos esquecidos pelas irmãs e buscava 1000 ocasiões de lhes prestar serviços. Fato infinitamente tocante. A 3 séculos de distância, Teresa de Lisieux renova os gestos de amor de Teresa de Ávila. Quando vinha à noite, ao fazer o exame de consciência em seu oratório, se a Santa Madre verificava que ela não tinha feito nenhum ato de caridade, dirigia-se ao coro e cosia todos os mantos que encontrava descosidos. E certamente havia muitos, pois a comunidade se compunha de 200 religiosas. Outras vezes, munida de uma pequena lanterna, colocava-se nas escadas para impedir que caíssem as irmãs que não tinham luz, como também para dar luz àquelas que precisavam. Mas desses nadas, nossas vidas poderiam estar repletas. Quantas ocasiões de testemunhar a Deus nosso amor, um amor diferente, delicado. Que número infinito de pequenos atos, de pequenos sofrimentos comporta um único dia. E que maneira perfeita de cumpri-los ou de suportá-los durante dias e dias, ao longo de semanas, meses e anos. Há nisto um infinito, uma ocasião de amar ao infinito, tão elevada quanto a que nos poderiam oferecer as grandes ações. Voltemos ao Evangelho. Nosso Senhor nos dá essa doutrina das pequenas coisas. Ele condena o formalismo estéril dos fariseus. Estes, com efeito, apegando-se de maneira demasiadamente humana às suas mínimas observâncias, esvaziaram-nas de sua seiva e transformaram-nas em obstáculos ao amor. Ele nos mostra o erro do filho pródigo, que, cansado sem dúvida da aparente monotonia de uma existência banal, busca a aventura, mas dela só colhe dissabores. E ele exalta ao mesmo tempo a grandeza infinita das coisas pequenas. De fato, ele tem um respeito profundo pelas pequenas coisas. Ele não queria mudar um tio ou uma vírgula da lei. Ai daquele que não observar o menor de seus mandamentos, ele será o menor no reino dos céus. O servo fiel, minucioso, ao contrário, será recompensado pelo seu labor cotidiano e ingrato.
Porque foste fiel nas pequenas coisas, estabelecer-te-ei sobre as grandes. É a doutrina pregada por nossos autores. Eles nada mais fazem senão nos redizer o Evangelho depois de o terem vivido. São João da Cruz insiste talvez mais sobre o aspecto negativo das pequenas coisas que fazem obstáculos ao amor contemplativo. Santa Teresa do Menino Jesus e Lourenço da Ressurreição mostram de preferência o lado positivo, alegrando-se de poderem amar a Deus através das bagatelas de sua existência. Há textos admiráveis de Lourenço da Ressurreição sobre esse assunto. Também ele descobrira que não é necessário fazer grandes coisas. Eu preparo meu pequeno omelete na sertã por amor de Deus. Quando ele está pronto, se nada mais tem a fazer, prostro-me por terra e adoro ao meu Deus, de quem recebi a graça de fazê-lo. Levanto-me em seguida, mais contente que um rei. Quando não posso fazer coisa alguma, basta-me erguer uma palhinha do chão por amor de Deus. Seu biógrafo explica-nos a alma dessa doutrina de abandono. Como seu único meio de ir a Deus era fazer tudo por amor dele, era-lhe indiferente fazer esta ou aquela coisa, contanto que a fizesse por Deus. Olhava a Deus e não a coisa em si, sabendo que a pequenez da coisa em nada diminuía o valor de sua oferenda, porque Deus, não tendo necessidade de nada, só considera em nossas obras o amor que as inspira. É como se estivéssemos ouvindo Santa Teresa do Menino Jesus. Ele não precisa de nossas obras, mas de nosso amor. Nada é mais instrutivo para o nosso objetivo que inclinar-nos assim sobre a vida de nossos santos. O discípulo não é superior ao mestre. Quererá porventura alguém ensinar-nos um evangelho diferente do de Nosso Senhor, que recompensa o servo fiel nas pequenas coisas? Super pauca. Então, para vivermos de maneira carmelitana, olhemos com amor os pormenores de nossa existência, sobretudo talvez os que acreditamos ser obstáculos à nossa perfeição. Nossas ocupações mais insignificantes, nossos deveres de Estado, nossas relações com o próximo, etc., a fim de afastar o que põe obstáculo ao nosso progresso espiritual, repelir a tentação de desânimo ao contato das banalidades da vida e encontrar, ao longo de nossos dias, 1000 ocasiões ocultas de amar. Se aprendermos a fazer tudo por amor, o melhor possível, receberemos desde este mundo o cêntuplo, mesmo quanto a esses nadas que poderíamos facilmente ter desprezado. Nadas, sim, coisas pequeninas, mas que são obra de Deus. Ele as envolveu em seu olhar e revestiu-as de beleza. Agora é preciso que aprendamos a olhá-las com o olhar de criança, extasiado e puro. Então elas deixarão filtrar por vezes um não sei quê de seu Criador, quais gotas variegadas de orvalho que refletem o sol da manhã numa grande planície ensolarada. E a alma, movida pelo Espírito, decifra maravilhada algumas estrofes do hino da criação. Estabelece-se, então, entre ela e as coisas que a cercam, uma espécie de comércio fraternal, de comunhão em Deus. Isto é reinar verdadeiramente sobre a criação. Recolhemos essa confissão dos lábios de Lourenço da Ressurreição, que se encontrava feliz como um rei em seus trabalhos culinários. Ele tinha o sentido das pequenas coisas, via-as em sua profundeza e sabia encontrar a Deus nelas. Seu biógrafo conta-nos que em tudo que ele via, em tudo que lhe acontecia, ele se elevava, passando da criatura ao Criador, e cita-nos este exemplo surpreendente.
Uma árvore que ele vira seca no inverno fizera-o elevar-se subitamente até Deus e lhe inspirara tão sublime conhecimento que este era ainda tão forte e tão vivo em sua alma depois de 40 anos como quando o recebera. Teríamos textos admiráveis a citar sobre esse amor de nossos místicos pela natureza. Santa Teresa fala da alegria que ela experimenta em seu eremitério, porque de seu leito ela pode contemplar o rio e o nascer do sol. São João da Cruz, por sua vez, da escada de seu convento, assiste ao espetáculo feérico da aurora sobre o Alhambra. Contentemo-nos de ter simplesmente tocado esse aspecto consolador de nossa espiritualidade. Ele vem, se não atenuar, ao menos contrabalançar a severidade de nossos santos em relação às pequenas coisas, quando estas se opõem ao progresso espiritual. Ele nos põe de sobreaviso contra o constrangimento inútil, o esforço exagerado. Ele nos lembra a extraordinária flexibilidade exigida das almas carmelitanas, a quem se pede alternadamente, quando não simultaneamente, sacrificar tudo e servir-se de tudo para amar, e amar todas as coisas no amor. Com efeito, há tempo para tudo. Santa Teresa do Menino Jesus, que levou a prática da renúncia aos seus extremos limites, a ponto de chegar a sentir um verdadeiro amor pelos objetos mais feios e menos cômodos, sabia também entregar-se a inocentes distrações, inclinar-se com amor para as coisas, a fim de procurar nelas um reflexo do amor de Deus. Porque ela não era de um rigorismo absoluto no que dizia respeito às satisfações permitidas. Nisto, como em tudo mais, ela procedia com simplicidade e não recusava bendizer o bom Deus em suas obras. Ela gostava de tocar nos frutos, particularmente nos pêssegos, admirando sua pele aveludada, e apreciava igualmente o perfume das flores. Ela julgaria pecar contra a temperança se não saboreasse os encantos da natureza, da música, etc., quando ela se sentia atraída por eles com um pensamento de amor e de reconhecimento para com Deus. As coisas são como as julgamos. Esses textos que acabamos de citar, por mais episódicos que sejam, eram necessários para mostrar, depois de termos exposto as grandes linhas da espiritualidade carmelitana, o quanto esta sabe descer aos pormenores. Entretanto, na atitude que nos dita, ela conserva o seu caráter pessoal, seu encanto próprio. Ela é o amor em ato, exprimindo-se com a maior pureza possível, mas também com soberana espontaneidade, escapando-se das pequenas coisas quando estas arriscam retê-lo cativo, servindo-se delas, ao contrário, para crescer no amor, e finalmente deixando-se cativar por elas quando lhe falam de Deus. Quando ocasiões de grande amor, elas se tornam, por um momento, reflexos do grande amor de Deus.